Aqui vem quem está falando a um policial aqui, militar. Horário? Eu teria que verificar o horário aqui, mas dá para precisar o horário. O motorista também saiu do ônibus? Como é que está o motorista? Também. Motorista do ônibus. O motorista do ônibus, ele conseguiu sair do ônibus. Não está ferido? Não está ferido. Ele está no local? Não sei dizer se ele está no local. Não tivemos contato com ele. Como é Os que é corpos já seu foram nome? retirados? Os dois? Provavelmente são carbonizados, não há como precisar. Mas foram retirados daqui? Não sei precisar, teria que ficar com o corpo de bombeiros. Com o corpo de Como é que é o bombeiros. seu nome? Tenente Jefferson. Jefferson de Souza. Tenente, a gente chegou agora há pouco, peço até desculpa se o senhor tiver que repetir algumas informações, mas qual o saldo que a gente tem até agora dessa operação? Qual o cenário que nós temos? O cenário são 2 vítimas fatais, mais 6 vítimas leves até o momento, porém 5 estavam aí no ponto de ônibus e no ônibus, não sabemos precisar quantas exatamente dentro do ônibus ou quantas fora, e mais um motociclista que passava no sentido contrário, que também foi atingido aí por destroços da aeronave. Essas vítimas fatais, elas estavam na aeronave? Exatamente, as vítimas fatais são da aeronave, ocupantes da aeronave. Tem ideia de quantas pessoas ocupavam essa aeronave? Não sabemos, mas provavelmente apenas as 2. Apenas essas 2. E tem ideia ainda de quanto tempo deve levar esses trabalhos todos? É um trabalho demorado, eu acredito que tome boa parte do dia esse trabalho. E a gente viu que tem destroços aqui na frente, tem aqui no local. Já se tem uma ideia de como foi esse acidente? Porque a aeronave colidiu aqui nessas árvores antes? Isso, pelo que a gente consegue entender, o primeiro impacto dele foi aqui nessa rotatória da Avenida Nicolas Boer, e ele veio descarregando combustível na tentativa de fazer um pouso, né, uma aterrissagem. E aí na altura, mais ou menos ele no numeral 2154 da Marquês de São Vicente, ele veio a atingir o solo e aí começou o fogo. O que a gente tem atualmente atuando nesse momento? Tem o CENIPA, a Polícia Militar? Exatamente, a Polícia Militar foi a primeira unidade que chegou até o local, juntamente aí com a CET. E aí temos o policiamento territorial atuando, a CET, SP-Trans, diversos órgãos atuando no momento, bem como o corpo de bombeiros. Tenente, a gente sabe qual ônibus que era, a linha exata desse ônibus? Daria para confirmar, mas no momento não sei precisar qual é o... E o senhor traz Isso, eu trago essa informação? Então, só para... O fogo foi na parte traseira do ônibus, então dá para verificar na parte da frente lá, na lateral, qual que era o trajeto que ele faria. Então o avião colidiu na parte traseira e esse outro motociclista que estava... Na verdade, ele atingiu o solo primeiro e aí alguma coisa dele acabou atingindo o ônibus. Então, só para a gente recapitular aqui para quem não está acompanhando, qual o saldo de vítimas? Tem vítimas fatais, vítimas que saíram ilesas? Sim, são 2 vítimas fatais. Além dessas 2 vítimas fatais, nós temos 6 vítimas que estavam no solo, confirmadas até o momento. Dessas 6 vítimas, uma era um motociclista, que ele transitava no sentido oposto, onde houve a queda. Ele foi atingido aí por destroços, foi socorrido já, vítima leve. E mais 5 vítimas aí que estavam no ponto de ônibus, próximo aí onde aconteceu a queda da aeronave. Porque elas ficaram feridas, queimaduras, não tem sinais de queimaduras? Não houve sinais de queimaduras, porque o fogo iniciou-se bem pequeno na parte traseira do ônibus. Então, apesar dele estar completamente queimado agora, boa parte dele está queimado, o fogo começou pequeno, na parte traseira do ônibus. 8 horas e 52 minutos. Repita. 8 e 52. Alguma coisa voou, atingiu o ônibus, iniciou-se um incêndio pequeno, que aí foi o tempo das pessoas conseguirem sair do ônibus, do ponto, e todas socorridas com vítimas leves, né? Para onde elas estão sendo levadas, essas vítimas? São hospitais da região, são 6 vítimas aí, né? Então, cada uma delas socorridas por uma única unidade de resgate, então não dá para precisar exatamente para onde elas foram. Tenente, mas são hospitais da região. Tenente, o senhor foi um dos primeiros a chegar aqui no local. A polícia confirma essa versão de algumas testemunhas que a aeronave tentou fazer esse pouso forçado e foi se arrastando pela avenida? Pelo que a gente consegue depreender aqui, e ouvindo testemunhas também, foi exatamente o que aconteceu. O que a gente pode apurar até o momento é isso. Como que foi a dinâmica que o senhor pode falar? A dinâmica da minha chegada, eu estava pela Marginal Tietê, e aí tivemos a notícia por meio de populares que havia caído uma aeronave. Eu consegui identificar o local e encaminhar para o local, para cá. E o fogo estava intenso ainda, né? Muitos curiosos em volta do fogo. Conseguimos isolar o local com o apoio da CET e já confirmamos o acionamento do bombeiro, que não demorou mais que 5 minutos para chegar até o local. E quanto tempo que foi para conseguir controlar o fogo? Não mais que 10 minutos.
O bombeiro chegou e rapidamente ele atuou, conseguindo extinguir aí o incêndio. Qual trabalho está sendo feito agora? Qual que é o trabalho Agora o trabalho de rescaldo, o local ainda está completamente aí preservado. Então o pessoal que vai fazer essa investigação está chegando aos poucos e vai começar a fazer essa investigação, né? Não tem prazo para liberar, nem nada? Não há prazo, porque o local aí que precisa ser preservado é um local extenso, ele começa aqui nessa rotatória e vai até ali na altura do numeral 2154 da Marquês. São mais ou menos aí uns 500 metros aí de preservação do local, né? Então, como ele começou a sofrer essa queda aqui, então a gente tem um local extenso aí para preservar, né? Então o trânsito todo no entorno aí está sendo alterado e desviado. Esse foi o Tenente Jefferson da Polícia Militar, que estava acompanhando todos esses trabalhos, falando sobre as vítimas, né? 2 corpos carbonizados, 6 vítimas com ferimentos foram levadas aos hospitais aqui da região, ao local mais próximo. E como ele destacou, né, Lívia e Marcelo, é um trabalho muito intenso, é um trabalho demorado. O CENIPA está aqui fazendo todas essas investigações, é uma investigação minuciosa e ele traz uma outra informação que a gente ainda não tinha repassado aqui, que a gente ainda não tinha acesso, né? Que justamente essa aeronave teria tentado, né, arremeter, teria tentado solucionar essa questão. Então essa é uma outra informação que a gente traz aqui na Jovem Pan.